Gente, eu acho que é interessante que a gente falasse aqui um pouco, até porque é o tema, né? Papo entre elas, né? Da realidade da mulher na sociedade como profissional. A gente tá falando de saúde mental, tá? Mas a gente vai falar, penso eu que seria interessante que a gente falasse da coisa macro, né? Mas é macro demais, né? É profissional, mulher, vai. Mãe, então, que mais? Que não é simples, né? Não é nada. Eu não sei vocês, mas pra mim, o puerpério não tem nada de romântico. É trabalhar, ser mãe, como eu já falei, né? Ser mãe, ser mulher, ser esposa, né? Enfim. Como é que vocês veem isso daí, gente? Como é que falar a verdade? Como é que é? A verdade, vamos lá, vamos bater esse papo entre elas de verdade. A Débora melhor, tá passando agora. Será que ela ainda tá na fase da Disney? A gente pode contar pra ela ou deixa descobrir sozinha? Já Como sabe tá que não sendo, é? Débora? Eu falei isso um pouquinho pra vocês, né? Eu acho que a medicina me escolheu de alguma forma também, mas mais que isso, eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor. Então, com a psiquiatria ao longo do tempo, eu busco minha terapia. Então, vocês estavam até falando, de vez em quando a gente grita, a gente, né, com os filhos ou em casa mesmo. E aí, quando eu vejo que eu tô extrapolando, eu falei, eu acho que tô precisando da minha terapia, acho que preciso voltar, fazer terapia de casal. Então, assim, pra mim essa fase foi bem difícil poder separar o casal, né, da família, do filho, o trabalho, foi muito, muito difícil. E pra piorar, eu tive filho na pandemia. Então, assim, eu sou muito de organizar a minha vida. Já era casada há algum tempo, 7 anos mais ou menos. E aí eu super me planejei. E aí tive filho na pandemia. Então eu sempre falo isso. Eu acho que filho, por mais que você planeje, nunca vai ser como você pensava. E eu acho que isso foi bom, assim, porque eu tento sempre planejar a minha vida, mas tem coisas que não tá ao nosso alcance. Eu brinco falando que em algum momento, quando eu voltei da maternidade com a minha filha, que é a mais velha, que alguém roubou o manual dela lá. Roubou. Porque... Então levou junto da minha também. Porque veio sem manual. E aí? Faz como? É muito difícil. É difícil. Gente, eu tenho 3 nas 3 fases de desenvolvimento, né? Eu tenho um enteado, criança. Eu tenho meu filho, adolescente, e a minha filha agora entrando para a fase adulta. Então, é difícil demais. E o manual não vem para nenhuma fase, tá? E você não compra, não acha na internet, não tem. E é difícil, não é nada romântico. Não é nada romântico? Não, o puerpério para mim foi muito difícil. Eu tive depressão pós-parto. É muito difícil você não poder fazer as coisas basais, sabe? As coisas biológicas, você fazer xixi na hora que você quer fazer xixi, você comer com a comida ainda quentinha. Não tem isso quando você tem filhinho pequeno. Então isso é difícil demais. Eu penso que a maternidade e o puerpério, né? Mas a maternidade para mim, é um ato, e eu vejo assim, é um ato de autotranscendência enorme. Sim. Que Viktor Frankl fala sobre isso, sobre a autotranscendência, que é uma ferramenta que a gente tem lá na instância noológica, na instância espiritual, que quando a gente pega essa ferramenta, se autotranscender, se colocar em prol do outro, é algo que traz muito sentido, mas não é fácil. Não. E o puerpério é isso, é um ato de autotranscendência muito grande em prol daquele serzinho que você... E que não te comigo, dá nada em troca naquele momento, né? Nada. Naquele momento ali. Só que eu não sei se... que você nem ama de primeira, né? Não, que eu acho que o amor é uma construção. Porque assim, você olha, você tá... Eu, pelo menos, tive parto normal. Então, assim, acabei de parir, botaram no meu colo, eu olhei aquele serzinho que tá ali nos bastidores, olhei assim... E aí, eu faço o quê? Eu tenho que amar. Eu tenho que amar. E aí depois, quando veio, né, depois mais limpinho, tudo, que aí acho que baixou a adrenalina, que aí eu chorei, que aí eu entendi. Só que naqueles momentos, aquelas coisas basais, eu queria dormir, eu queria... Ai, sabe? Não é nada romântico, não é nada interessante. Você fica cheirando a leite o tempo todo. Sem dormir, né? Eu tenho uma foto, gente, eu tava exausta, assim. E eu quis tirar, assim, pra mim é super importante. Eu não gostava só daquelas fotos fofinhas, mêsversário. Eu gostava de depois olhar aquilo ali. E apesar... Não, eu gostava, assim, pra depois olhar o quanto eu cresci, né? Pra mim
Isso é importante. E ontem eu tava ouvindo uma moça falando que o quanto ela cresceu com a maternidade. Aí eu fiquei pensando nesses 2 anos que minha filha tem. Realmente foi muito perrengue, muito difícil. E as pessoas não falam muito sobre isso. Por isso que eu acho que é tão difícil. Porque as pessoas só falam da parte boa. Você vai amar, vai ser lindo. E você E se não sente é péssimo só isso. por não sentir aquilo que todo mundo tá falando, né? Eu sou do tipo que prefiro falar as dificuldades. Claro que eu vou respeitar, às vezes, o tempo da pessoa. A pessoa tá grávida, eu não vou ficar falando só as coisas ruins. Mas eu tento falar um pouco também pra pessoa se preparar. Eu acho que talvez foi isso. É o que eu digo. Acho que a psiquiatria, a psicologia também me salvou como pessoa. E hoje eu sou uma pessoa melhor. Acho que eu sou uma mãe melhor. Porque eu tento aplicar o nosso conhecimento e também busco ajuda em momentos que são difíceis. Faz diferencial, gente. Isso realmente faz uma diferença incrível, o fato da gente ter esse conhecimento. Mas só que nós somos humanas. Então, assim, eu sou mãe, eu vou ter aquele olhar, mas, assim, na hora de colocar em prática algumas vezes, não tem jeito. Tem coisas que eu vou colocar como mãe. Quer dizer, vou falhar, coisas né? Não, tudo eu vou colocar como mãe. E vou falhar, e muito. Tem até uma história com a minha filha, né? Que já adulta, ela virou pra mim. E foi contada a primeira vez dela, né? Aí ela contou, e eu congelada por dentro, né? Fingindo plenitude, né? Por fora. Aí ela terminou, e aí, mãe? Eu falei, peraí, você quer que eu fale o quê? Como mãe? Como psicóloga ou como amiga? Aí ela, primeiro como mãe, eu dei um grito. Aí ela, agora como amiga, eu falei, e aí, usou camisinha? Foi legal? Agora como psicóloga, bom, minha filha, vamos lá. Aí comecei a conversar com ela, mas o fato da gente ter essa formação consegue, né, fazer com que a gente cresça junto, né, a gente entende as fases do desenvolvimento e a gente já tá lá. Não acerta sempre não, mas facilita bastante as coisas. E a gente não sabe tudo, né? Então, nessa fase aí que você estava perguntando da maternidade, eu procurei terapia, pessoas especializadas na área de neonatal, porque a gente tem as nossas especialidades e ali eu tô como mãe, né? Então, eu preciso também ter esse suporte. Quando meu filho nasceu, ele nasceu prematuro, eu sempre falo isso, que é bebê de tu, né? Ele nasceu prematuro com mais de 3 quilos. Como assim, gente? Prematuro com mais de 3. Não tive nada, não tive diabetes, tive nada, assim, é a anatomia dele. E ele nasceu e ficou na UTI durante 8 dias, porque o pulmãozinho dele não estava formado ainda. Mas ele era grandão, rosadinho, enfim. E eu só sabia chorar. Só sabia chorar. E por algum motivo, acho que alguém soube da minha profissão, não sei. E aí falaram assim, a médica, a pediatra, ela falou assim, eu entendo, seu filho tá bem, você entenda que você tá passando pelos hormônios aí que estão, daqui a pouco vai baixar. Isso foi ela. Ok, aí, enfim, tive esse acolhimento. Em contrapartida, tive uma outra profissional dentro da UTI já, que meio que caçoou. Que psicóloga é você? Oi, ali eu tava sendo mãe com a maior dor da minha vida. Você lembrava ali que era psicóloga? Eu não, sabe? Com a maior dor da minha vida que eu tava indo embora da maternidade sem o meu filho nos braços. Então, assim, surreal isso, gente. Ali eu sou... não adiantou nada, entendeu? Você estudar muito, mas em contrapartida, algumas coisas ajudam. Ajudam. Né? Por exemplo, meu filho, a criança geralmente começa a sorrir até o mês. Um mês em diante ela vai sorrir. E eu lembro que na consulta de um mês, eu fui na pediatra e ela perguntou, naquele dia, ele estava fazendo um mês, ele já sorria? Aí ela falou assim, eu falei assim, não. Ela só virou e falou, não, naquele momento, parece toda a enciclopédia veio pra minha cabeça, me deu um certo desespero, porque eu sabia que se não tivesse aquela interação, poderia ter uma patologia, né? E aí eu cheguei em casa, filho, ri. Onde é o botão de rir? E aí ele começou a sorrir naquele dia, eu lembro disso. E aí naquele momento, o conhecimento traz uma angústia, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Já em alguns momentos, assim, não sou profissional o tempo todo. Então, eu me senti muito mal acolhida. Agora,
essa história me veio aqui agora, eu nem lembrava disso. É verdade, às vezes o conhecimento pode ser bom e pode ser ruim, né? O excesso às vezes também, o excesso faz... Seja humano. Por isso que eu falo, assim, eu sempre falo, né, da realidade de alguns profissionais. Essa coisa do abraçar, quando vai embora do consultório, existe uma linha, não vou nem falar, existe uma linha que tenta manter o distanciamento. Gente, acima de tudo, é um ser humano, eu vou abraçar sim, dar um abraço. Almofada. Quando o paciente, no primeiro dia, geralmente tá no meu consultório, que vai embora, que fala, não, vamos começar a terapia, não sei o quê. Aí no final eu viro e falo assim, agora você tem uma psicóloga pra chamar de sua. Eles acham graça, vão embora. E é verdade, porque é isso.